com grandes desafios, onde sempre teremos algo a resolver. E qual é o melhor jeito de encontrar a solução para os nossos principais problemas? Fazendo as perguntas certas. É o que faz o Instituto Escolhas. Estimula o debate e gera novas possibilidades para decisões públicas e privadas com dados de qualidade. Seus estudos e análises contribuem para viabilizar o desenvolvimento sustentável. Afinal, certas escolhas permanecerão por muito tempo. Olá, amigos da Folha, a gente volta aqui com o seminário online, que é muito importante, fala hoje sobre agricultura urbana e superurbana, lança um documento muito importante, uma pesquisa chamada Mais Perto do que se Imagina, os desafios da produção de alimentos na metrópole de São Paulo. Bom, agora, para abrir o evento, nós vamos chamar o Sérgio Leitão, diretor executivo do Instituto Escolhas. Sérgio. Bom dia, Sérgio, tudo bem? Bem, bom dia a todos e a todas novamente. É um prazer estar aqui com o Urben, com a Folha de São Paulo, com a Pórticos, lançando esse estudo super importante para a cidade de São Paulo, para toda a região metropolitana de São Paulo, e eu me arrisco a dizer para o Brasil inteiro, para todas as grandes capitais do país, porque o que esse estudo vai mostrar, vocês terão a oportunidade de ver agora os resultados, é o potencial esquecido e, de certo modo, até desprezado dessa agricultura para gerar renda, né, para as populações de baixa renda das grandes capitais brasileiras, para gerar renda para quem queira investir numa produção sustentável para abastecer um mercado consumidor que é carente e ávido desse tipo de produção, e para mostrar que aquilo que se faz mais perto do que a gente imagina, ou seja, perto das nossas mesas, dos nossos pratos, é fundamental para que a gente possa ter uma comida de qualidade e sustentável do ponto de vista da produção. Então é um prazer estar aqui com o Urben. Esse namoro começou, a gente pode falar disso agora para o Felipe, né? Se não me engano, 2 anos, e a gente estava verificando ali que tema que seria possível Urben e Escolhas trabalharem juntos, e surgiu exatamente o tema que para mim foi surpreendente da agricultura na cidade de São Paulo. E mais surpreendente ainda são os resultados que vocês poderão ver. Então, queria muitíssimo agradecer a presença de todos e de todas, a paciência, pedindo mais uma vez desculpas por esse pequeno entrave técnico que agora conseguimos superar. Agradecer a Pórticos pelo apoio e a confiança no trabalho do Escolhas e do Urben, e agradecer o Urben fundamentalmente pela parceria e a Folha por mais esse evento juntos. Muito obrigado e desejo um bom evento para todos nós. Sérgio, obrigado. Obrigado pela sua participação. Agora nós vamos ouvir o fundador do Urben, o Felipe Young. Felipe, tudo bem? Tudo bem, obrigado, Bruno. Bom dia, um prazer enorme estar com todos vocês. Eu estava dizendo e vou repetir aqui aquele raciocínio, né? Todos nós sabemos que a gente atravessa hoje um profundo processo de reorganização espacial, né? E as cidades vêm sendo transformadas do ponto de vista da configuração territorial, em função dessa grande transformação tecnológica que a gente atravessa. Essa transformação tecnológica muda radicalmente o uso dos espaços urbanos, novos paradigmas de produção, eles alteram a relação espacial entre, por exemplo, a moradia e o trabalho, entre o comércio e o consumo, entre as diferentes redes de transporte.
E no contexto dessas grandes transformações, o tema da agricultura urbana não podia escapar de uma reflexão mais detida, e é com muita satisfação, portanto, que a gente celebra hoje a publicação dos resultados desse estudo que vai ser apresentado daqui a pouquinho pela Marcela. O Sérgio vinha dizendo, né, que a jornada desse estudo ele começou há mais de 1 ano e meio atrás, bem antes da pandemia, e o tema, então, ganha mais importância ainda no contexto atual, porque a pandemia ela muda os nossos hábitos alimentares e a pandemia também nos convida a refletir mais sobre o que comemos e, sobretudo, a origem do que comemos, né? E no contexto da pandemia também, o tema da resiliência das cidades impõe cada vez mais que a gente pense como as cidades podem ser abastecidas de forma sustentável e segura. Bom, como eu dizia no começo, a gente experimenta hoje uma mudança no mosaico de usos da terra das cidades. E essa mudança ela se acelera mais com a pandemia. Nesse quadro, nada então mais interessante do que explorar o papel que a agricultura urbana e periurbana pode desempenhar na configuração desse mosaico espacial urbano no futuro. Tema, aliás, que é a razão da existência do Urban. Vocês certamente vão se surpreender com os resultados da pesquisa, e eu me apresso aqui em agradecer ao Sérgio mais uma vez e a equipe do Escolhas pela parceria, que foi extremamente gratificante, né, trabalhar juntos nesse tema, e também a Pórticos, na pessoa da Camila, pelo apoio que foi dado ao estudo, e evidentemente também a Folha, Bruno, pela realização desse evento. Muito obrigado e bom trabalho para todos nós. Felipe, muito obrigado pela sua participação. E agora nós vamos ouvir a Camila Jericó Daminello, que é gerente de programas da Pórticos, América Latina. Camila, tudo bem? Tudo bem, Bruno, obrigada. Me ouvem bem? Estamos ouvindo bem, pode continuar. Ótimo. Então, bom dia a todos e a todas. Antes de tudo, gostaria muito em agradecer a oportunidade de estar aqui no lançamento desse estudo tão esperado, tão interessante e atual. Gostaria também de parabenizar as equipes do Instituto Escolhas e Urban pelo trabalho minucioso, pela definição do tema e pelo cuidado em trazer esse assunto complexo, com tantas nuances, de uma forma palatável, reforçando, assim, a sua relevância na vida de todos nós, aqui da cidade de São Paulo, ou melhor, na verdade, na metrópole de São Paulo. Se, por um lado, temos a vulnerabilidade e a insegurança alimentar, sendo uma das nossas grandes dificuldades, ainda mais nesse contexto de pandemia que vivemos hoje, por outro, temos o alimento como instrumento-chave de solução dos principais desafios da nossa sociedade. O alimento e todo o seu ciclo de vida é um dos únicos elementos, dos únicos temas que se relaciona, se não com todos, mas com a maioria dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Por exemplo, é fácil entender a importância dos alimentos para o Objetivo 2, de erradicação da fome, ou para o 13, de ações contra as mudanças climáticas, mas o alimento também é sobre o ODS 5, de igualdade de gênero, e sobre o 11, de cidades e comunidades mais sustentáveis, um pouco que a gente vai ouvir aqui no estudo hoje. Essas relações mostram quão crucial o alimento é para a promoção de uma vida digna para todas as pessoas, mas também para todas as espécies, agora no presente e nas próximas gerações. Entender melhor os entraves e as potencialidades dos alimentos é dar um passo adiante em relação à busca por um mundo mais justo e um mundo mais sustentável. Mais uma vez, parabéns aos envolvidos e muito obrigada pela oportunidade. Camila, muito obrigado. Agora vamos falar realmente do estudo, né? Quem vai fazer uma apresentação aí do estudo é a Marcela Ferreira, que é pesquisadora do Instituto Escolha e que foi uma das várias pesquisadoras que participaram do estudo e que liderou praticamente o estudo. Marcela, tudo bem? Tudo bem, Bruno? Vocês estão me ouvindo bem, né?
Você está em Paris, né, Marcela? É isso mesmo. Obrigado pela sua participação. E a palavra é sua, Marcela. Muito obrigada, bom dia a todas e todos. Da equipe desse estudo, eu queria agradecer a presença de todos vocês e redobrar os agradecimentos iniciais, mas vamos mergulhar no estudo agora, né? Bom, será que é possível abastecer a metrópole de São Paulo com produtos locais? É verdade que quando a gente começou tudo, esse cenário parecia muito distante, mas a nossa conclusão é que sim, que é possível abastecer a metrópole sim com verduras e legumes produzidos localmente. Mas é claro que para a gente atingir esse potencial, também a gente precisa entender quais são os desafios para a produção de alimentos na metrópole. Nesse estudo, nós procuramos investigar se a agricultura produzida dentro da cidade ou nas áreas próximas a ela tem viabilidade econômica e se ela pode contribuir para a sustentabilidade do sistema alimentar. Para isso, nós buscamos caracterizar diferentes tipos de agricultura e realizamos estudos que nos permitiram trazer alguns elementos bem importantes para discutir o papel dessa produção. A metrópole de São Paulo é conhecida por ser a maior da América Latina, com quase 22 milhões de habitantes, ou 10% da população do país. Para alimentar tanta gente, nos dias são mobilizados muitos trabalhadores. Só dentro da região metropolitana de São Paulo, mais de 1 milhão de pessoas diretamente são ocupadas com alimentação, na produção, na indústria e principalmente no comércio alimentares. Para você ter uma ideia, esse número representa 13% dos trabalhadores da metrópole, ou o dobro de empregados na construção civil. Também a quantidade de pessoas trabalhando com alimentação também está relacionada com o hábito de se alimentar fora de casa do paulistano. Quase 40% do orçamento alimentar médio é gasto com esse tipo de alimentação. Já para a alimentação no domicílio, nós sabemos que a população costuma adquirir seus produtos em supermercados e hipermercados, que reúnem 47% das aquisições no país. Mesmo os produtos in natura, eles são majoritariamente comprados nesses estabelecimentos, ainda que as feiras e o comércio especializado, eles têm uma participação maior, especialmente na compra de pescados, frutas, legumes e verduras. Esse estudo do Instituto Escolha foi feito nos municípios, né, no município de São Paulo e nos outros municípios, nos outros 38 municípios que formam a região metropolitana de São Paulo, uma região que abrange aí praticamente 20 milhões de pessoas, mais de 20 milhões de pessoas, e que tem uma agricultura já bem tradicional, né? Desde os tempos dos japoneses que estavam lá nas regiões, por exemplo, de Mogi das Cruzes, de Biúna, né? E que formaram um chamado Cinturão Verde, que abastece não só os municípios ao redor de São Paulo, como a própria capital. A produção de hortifruti granjeiros dessa região chega a 5% do total do país. Mas nós vamos retomar logo, Marcela, em Paris, para falar sobre esse estudo, né, que avaliou o potencial. Além de fazer o mapeamento, esse estudo também... Obrigada. Olha aí, a Marcela. Marcela, tudo bem? Olá, tudo bem? Tivemos um problema técnico aí, né? Você derrubou o sinal aí de Paris? Foi você? Não, pois não é, a gente não sabe se a gente está falando sozinho ou não, então vamos lá. O sinal aí deve estar melhor do que daqui. Tudo bem, Marcela? Não tenho certeza. Vamos continuar a apresentação que você estava fazendo, que estava muito legal. Pode continuar. Vamos lá. A pergunta inicial que colocou nesse estudo e parecia muito desafiadora é: será que é possível abastecer São Paulo com produtos locais? E, de fato, isso parecia um cenário muito distante quando a gente começou esse estudo, né? Mas foi surpreendente entender que sim, que é possível ter a metrópole, ao menos com legumes e verduras produzidos localmente. Mas que, para a gente se valer desse potencial, também existem inúmeros desafios na produção de alimentos na metrópole. E, nesse estudo, nós procuramos investigar se a agricultura que é dentro da cidade ou nas áreas próximas a ela tem viabilidade econômica e se ela pode para a sustentabilidade alimentar. Para isso, nós vamos caracterizar os tipos de agricultura
e realizamos estudos de caso que trazem elementos para discutirmos os papéis dessa produção. Bom, a metrópole de São Paulo não é conhecida particularmente por sua agricultura, mas sim por ser a maior metrópole da América Latina, com quase 22 milhões de habitantes e cerca de 10% da população do país. E para alimentar toda essa gente, todo dia são mobilizados 1,3 milhão de pessoas só dentro da metrópole de São Paulo, que equivale a 13% do total de trabalhadores, ou o dobro dos empregados na construção civil na metrópole. Tamanha quantidade de pessoas trabalhando na alimentação está relacionada com o hábito de se alimentar na casa dos paulistanos, que gastam quase 40% do orçamento alimentar médio nesse tipo de alimentação. 47% das aquisições para os produtos no domicílio são feitas em supermercados e hipermercados, que são os principais estabelecimentos onde se compram produtos, né? Mesmo para os produtos in natura, que também são comprados ali. Ainda que as feiras e o comércio especializado, eles têm uma participação maior, principalmente para a compra de pescados, de frutas, legumes e verduras. A comercialização de alimentos, como eu estava comentando, ela pode ser dividida em duas categorias. Uma delas são os circuitos curtos, que é quando existe um intermediário no máximo entre o produtor e o consumidor final, ou seja, quando os alimentos são comercializados diretamente pelos produtores, pelos agricultores, ou quando existe um estabelecimento intermediário que faz essa ponte, como é o caso, por exemplo, de institutos ou equipamentos públicos, por exemplo, que comprem diretamente dos produtores. Mas o mais frequente são os circuitos longos de comercialização, que eles abastecem a maior parte dos mercados, dos restaurantes e feiras livres convencionais. Os circuitos longos, eles são caracterizados por terem vários intermediários entre o produtor e o consumidor, envolvendo normalmente as centrais de abastecimento e distribuição, que cumprem o papel de agregar a oferta e a demanda por produtos. Se, por um lado, esse sistema consegue alcançar a escala necessária para abastecer uma metrópole da dimensão de São Paulo, por outro, ele tende a gerar mais perdas e também uma menor receita para os agricultores, já que cada intermediário adiciona cerca de 10% ao preço do produto, e o agricultor acaba sendo pressionado para vender sua produção a preços mais baixos. Ou seja, para que você possa pagar, por exemplo, um pé de alface a R$2 no mercado, o mercado pagou a um distribuidor o pé de alface por R$1, e esse distribuidor pagou ao agricultor apenas 50 centavos. E tem outro fator que normalmente não entra nessa conta. Esses circuitos longos, eles têm demonstrado ter menor resiliência. Isso é, eles são mais vulneráveis a crises, como aquela causada pela greve dos caminhoneiros em 2018, e também no início do ano, com a pandemia, quando houve desabastecimento temporário dos supermercados e o fechamento de vários comércios e restaurantes. Muitos agricultores que dependiam desses canais de comercialização acabaram perdendo a produção naquele momento, como esse da imagem, um produtor de Mogi das Cruzes, que acabou destruindo a sua produção por não ter como escoá-la para as grandes centrais de abastecimento. Mas afinal, como é a agricultura desenvolvida em São Paulo? A produção agropecuária nos 39 municípios da região metropolitana ela é mais expressiva do que a gente imagina. Aqui são produzidos 52% dos cogumelos e espinafre, cerca de 10% do repolho e alface de todo o país. O município com a maior participação na produção local é Mogi das Cruzes, esse mais escuro na imagem, com 35% da produção. Biritiba-Mirim e Suzano, os dois vizinhos, responsáveis por 16% e 15%. E São Paulo e Cotia vêm na sequência, com 6% cada um. Essa agricultura é mais especializada em horticultura, que responde por 64% da produção. A grande maioria dos estabelecimentos são pequenas propriedades com até 20 hectares e reúnem 75% do pessoal ocupado e são responsáveis por mais da metade do valor de produção, embora ocupem apenas 15% da área. A agricultura na metrópole é praticada em espaços urbanos e no que chamamos de espaços periurbanos, localizados nos limites da área urbanizada. Essas áreas reúnem diferentes usos do solo, como a agricultura, a vegetação florestal, chácaras e também assentamentos urbanos, como se vê nessa foto da Zona Sul de São Paulo. Por estarem na cidade ou muito próximas, essas agriculturas elas têm uma especificidade, que é o uso de recursos disputados pelas áreas urbanas, como a terra e a água. O crescimento urbano de São Paulo ilustra essa disputa. Nas últimas décadas, 3/4 da expansão da cidade se deu sobre as áreas de agricultura e pastagem. Ou seja, a gente pode dizer que a agricultura é sim pressionada pela urbanização. Por outro lado, boa parte dessa agricultura, esses pontinhos laranjas na imagem, também está instalada em áreas com diferentes níveis de conservação e preservação ambiental, como as áreas de proteção e recuperação de mananciais, na porção sul da metrópole, ou as áreas comunidades de conservação de uso sustentável. Existem regulamentações específicas quanto à permissão de se praticar agricultura em cada uma delas, mas de uma maneira geral todas elas preconizam o manejo orgânico e práticas de conservação do solo.
Nós identificamos nesse estudo que há diversos tipos de agriculturas na metrópole. No espaço periurbano, existem as agriculturas comerciais, que têm uma maior capacidade de investimento e operam em pequena, média ou até grande escala, por vezes com mão de obra familiar e outras vezes contratada. Até uma agricultura que nós denominamos de multifuncional, pois além do aspecto produtivo e comercial, elas enfatizam outras funções, como a segurança alimentar das famílias e a preservação dos recursos naturais e a valorização cultural. No espaço urbano, essas outras funções até simplificam, dado o contraste com a cidade. Nesse contexto, a gente entende que existe uma agricultura urbana multifuncional, que conjuga a função comercial e produtiva com outras, e também iniciativas voltadas a comércio, como as hortas institucionais, hortas comunitárias e quintais produtivos. Existe também uma modalidade comercial bastante recente, que é a fazenda urbana vertical, que produz hortaliças em espaços fechados, com alto emprego de tecnologias e envolve investimentos expressivos. Nesse estudo, nos estudos de caso que fizemos, a gente já fez análises econômico-financeiras de 4 tipos de agricultura, que correspondem à agricultura comercial de médio porte, convencional, ou seja, agrotóxicos e insumos químicos, uma agricultura comercial familiar orgânica e 2 agriculturas multifuncionais, uma no espaço periurbano e uma no urbano, ambas orgânicas. A gente agrupou essas 2 últimas porque, apesar da diferença da localização, elas nos levaram a conclusões semelhantes. No primeiro caso, nós observamos que é uma eficiência operacional, com baixos custos de produção e de gestão, mas com um gasto com insumos químicos que vem crescendo. Essa produção é comercializada para centrais de abastecimento, em preços bastante baixos. Dessa forma, apesar da eficiência, essa agricultura não gera lucro suficiente para remunerar o investimento que esse agricultor fez, e ele é vulnerável a pressões externas, como a da venda pela terra. O segundo caso, ele consegue vender a preços mais altos, diretamente aos consumidores e com preço do orgânico. Mas como essa agricultura ainda está no começo das operações, nesse caso especificamente, ela ainda tem custos altos e perdas também elevadas. Além do produtor ter um pouco menos de experiência ainda, está bem no comecinho. A transição orgânica, ela leva tempo, até que o solo se fertilize e o produtor ganhe experiência. O maior risco, nesse caso, é o produtor desistir diante dos resultados iniciais negativos. Nos 2 últimos casos analisados de agriculturas multifuncionais, eles conseguem ter um resultado positivo, graças à venda direta com preços mais vantajosos. Esses agricultores, além deles serem mais experientes, eles operam com uma infraestrutura bastante limitada, além de acumularem atividades como a produção, gestão, comercialização, o que gera também uma carga de trabalho bastante pesada. Ainda assim, eles conseguem extrair uma remuneração que consideram satisfatória, e que, da forma como a gente calcula, basicamente corresponde à grande maioria dos custos que eles têm. Bom, com base nos casos reais, nós desenvolvemos também 2 estudos de caso hipotéticos. No primeiro deles, nós buscamos investigar como a agricultura orgânica se comporta ao longo do tempo e se é viável a sua produção em um maior. Um fator que faz toda a diferença aqui é o preço. Se esse produtor recebe o preço do distribuidor, nós concluímos que ele não tem um negócio viável. Se o preço recebido é 90% maior, essa agricultura já se torna um investimento atraente, gerando um retorno a médio prazo. Mas o valor do negócio ainda é inferior ao valor da terra na região, de forma que o agricultor ainda pode preferir vender a propriedade do que continuar na atividade. Com um preço 100% maior em relação ao valor hoje pago por distribuidores orgânicos, ou seja, se ele vende ao preço que o mercado varejista paga, esse sim é um caso de viabilidade, e o valor do negócio supera o valor da terra, de forma que o produtor não tem motivos econômicos, ao menos, para largar a agricultura. E, por fim, quando a venda é feita direto ao consumidor, nós temos o cenário mais vantajoso. Ou seja, essa agricultura comercial ela só consegue se viabilizar na região de São Paulo se o agricultor conseguir vender diretamente para o varejo, evitando o distribuidor. Lembrando que esse preço de equilíbrio ele pode aumentar se o produtor tiver menos capacidade técnica de gestão, por exemplo, ou diminuir se ele reduzir os custos de logística e de insumos com uma atuação cooperativada, por exemplo. A gente também fez um caso hipotético de agricultura urbana multifuncional, no qual a gente buscou investigar formas alternativas de produção que demandem menos água do que as folhosas, já que esse pode ser crítico nesse ambiente, e formas também de reduzir a carga de trabalho do produtor. Nós concluímos que uma composição com cultivos mais resilientes, como raízes e bem pode ser uma alternativa financeiramente interessante. Além disso, nós entendemos que uma das formas de amenizar a carga de trabalho desses agricultores é investir em outras formas de comercialização, como por meio de organização coletivas com demandas regulares, como aquela de coletivos e organizações locais, por exemplo. Além disso, a obtenção de insumos externos, como aqueles da compostagem de resíduos, pode contribuir reduzindo custos.
Por fim, nós fizemos um exercício de extrapolar os casos hipotéticos e estimar qual é o potencial da agricultura urbana e periurbana. Nós vimos que numa área de 200 hectares, que é o equivalente à área de terrenos vagos no distrito de Sapopemba, por exemplo, a implantação da agricultura urbana, nos moldes do caso hipotético, poderia prover legumes e verduras para 24 mil famílias, o que equivale a 1,5 vezes o número de famílias cadastradas no programa Família nesse mesmo distrito. Essas famílias em maior vulnerabilidade poderiam receber os alimentos por meio do programa de aquisição de alimentos, por exemplo. Dessa forma, a gente viu que a agricultura urbana ela pode sim contribuir para prover alimentos saudáveis para comunidades locais, o que pode ser especialmente relevante nas áreas de maior vulnerabilidade, além de trazer maior resiliência ao abastecimento local. Extrapolando o caso hipotético de agricultura periurbana, nós vimos que se toda a área de cultivo das unidades produtivas da metrópole seguissem esse modelo, seria possível abastecer 20 milhões de pessoas, com legumes e verduras cultivados de forma sustentável, gerando 180 mil empregos nessa área, mantendo as áreas de vegetação permanente preservadas. É claro que esses cenários eles não retratam a diversidade de usos e potenciais desse território, mas eles servem como exercício para a gente entender de forma exploratória qual que é o potencial da agricultura na metrópole. Bom, nós concluímos que a agricultura urbana e periurbana, com esse propósito comercial, ela tem viabilidade econômica e ela pode ser praticada de forma sustentável, inclusive podendo até atingir uma participação relevante no abastecimento. Mas para que isso seja atingido, várias medidas precisam ser tomadas. A primeira delas é garantir que o agricultor seja remunerado adequadamente. E para que isso seja possível, sem aumentar o preço final para os consumidores, grandes compradores, sejam eles públicos ou privados, podem fazer a diferença se eles passarem a comprar diretamente de agricultores ou cooperativas, reduzindo o número de intermediários na cadeia. É claro que isso exige mudanças operacionais importantes da parte desses compradores. Considerando que o manejo orgânico é o mais adequado no contexto ambiental da metrópole e que os primeiros anos de transição requerem investimentos expressivos e um período lento até atingir resultados financeiros positivos, é importante que esses agricultores consigam acessar linhas de financiamento que considerem uma carência para esse período e um fluxo espaçado de amortização, além do acompanhamento técnico nesse processo. Muitas vezes os agricultores eles não conseguem atingir seu sustento na agricultura, mas eles não dispõem de meios para acessar a terra. A agricultura urbana, especialmente, não é capaz de competir com o custo da terra na cidade. Então, ações de ampliação do acesso à terra ou concessão de áreas urbanas não ocupadas podem sim fazer muita diferença. Bom, os agricultores na metrópole são em grande parte de pequeno porte, como nós falamos. Existem benefícios significativos na associação e no cooperativismo, seja para o escoamento da produção, para a produção de insumos orgânicos, mudas, entre outros. O incentivo e apoio a formas de organização coletiva segue sendo uma recomendação muito importante. E, por fim, nós também ressaltamos que programas de compostagem de resíduos públicos, como a poda de árvores, resíduo de feiras, como é feito em municípios como São Paulo, ou mesmo iniciativas privadas, também pode contribuir significativamente para a urbana e periurbana com insumos. Bom, antes da gente começar o debate, eu queria agradecer aos pesquisadores e colaboradores que trabalharam conosco nesse trabalho, e também queria ressaltar que os resultados desse estudo eles demonstram o potencial da produção de alimentos na metrópole, mas também os desafios para se alcançá-lo. E diante de um contexto tão importante como as eleições municipais que acontecem nesse domingo, a gente queria reforçar a importância de que esse tema esteja na agenda dos futuros prefeitos. Obrigada. Obrigado, Marcela. Muito bacana a sua exposição. Mostra que a agricultura urbana e periurbana tem um grande potencial, mas tem desafios importantes, e é isso que a gente vai debater com os nossos debatedores aqui. Nós temos aqui o Gustavo Chianca, representante adjunto da FAO. Temos a Zilma Borges, professora da Fundação Getúlio Vargas. O Fernando Melo Franco, que foi secretário de Desenvolvimento Urbano do município de São Paulo e diretor do Urbem. E a Jaqueline Ferreira, gerente de projetos e produtos do Instituto Escolhas. Vamos começar com o Gustavo. Aviso a vocês que vocês podem mandar suas perguntas pelo WhatsApp, né, e que está aí na telinha do seu computador. Vamos conversar pelo Gustavo Chianca, representante adjunto da FAO. Gustavo, quais são os desafios aí que você aponta aí para as políticas públicas, vamos dizer assim, da agricultura
urbana e periurbana. Bom dia a todas e a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao Instituto Escolha, ao Urben, à Folha de São Paulo, ao Pórticos, pelo convite. O tema não poderia ser melhor no momento de eleição e nesse momento em que nós vivemos agora, de pandemia, e também nesse momento em que o mundo procura por alimentos saudáveis, procura por alimentos de proximidade, conhecer as origens desses alimentos. Então, o tema da agricultura urbana é um tema muito atual. Apesar de já existir há longo tempo, mas ele permanece atual sempre, né? E parabenizar a Marcela pela apresentação do estudo, um excelente trabalho, um trabalho inovador, não é? Que parte de pegar o número de produtores que existem, também imaginar de forma aí quanto isso pode gerar de emprego, o quanto se pode produzir, de que forma econômica nós podemos trazer a agricultura urbana para o espaço hoje do nosso mundo real, né? Eu vou dos dados e gostaria também aqui de cumprimentar a Zildo, o Fernando, a Jaqueline e agradecer ao Bruno mais uma vez. Eu gostaria de dar alguns dados gerais no mundo, não é? E o porquê da importância da agricultura urbana. Esses seriam alguns desafios. Hoje, 55% da nossa população reside em área urbana. Outros, 85%, vivem na proximidade das áreas urbanas, em até 3 horas de distância de um centro de pelo menos 50 mil habitantes. Isso é muito importante. Se estima que até 2050, mais 2,5 bilhões de pessoas vão se integrar à área urbana. Isso mais para o lado da África e da Ásia, quase 90% dessas 2,5 bilhões que vão se integrar à área urbana vêm dessas regiões, não é? É importante também colocar que nós contávamos as megalópodes com mais de 10 milhões de habitantes, não é? Em torno de dezenas. Hoje nós já contamos em torno de milhares dessas megalópolis, não é? Já passamos a casa dos 1.000, não é? Das cidades, eles ocupam só 3% da superfície do nosso planeta, né? Mas emite 70% das emissões de CO2 e consome isso no mundo inteiro, e mesmo em países em que a população ainda é rural, 70% do que se produz de alimentos. Então, o espaço urbano está no coração hoje da nossa temática, dos nossos temas. Tem outro tema também que é muito caro para a FAO. Então nós vamos passar para frente, depois retomamos com o Gustavo. Zilma Borges, tudo bem, Zilma? Professora da Fundação Getúlio Vargas. Tudo bem, Zilma? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês hoje. A gente enfrenta todos os desafios para falar de um assunto importante como esse. É verdade. E estamos aí, realmente, eu fiquei muito impressionada com a pesquisa. Gostaria de agradecer ao convite do Instituto Escolhas, dessa possibilidade de participar de um momento de publicização dessa pesquisa, né, próximo ao segundo turno das eleições municipais. E é um prazer falar sobre esse tema, estar aqui junto também com o Instituto Urben, Pórticos, Folha, cumprimentar também os nossos companheiros aqui no debate. E gostaria de apresentar, de trazer para vocês, aí, atendendo às provocações da pesquisa, centrando a minha contribuição nos desafios que os produtores rurais, urbanos e periurbanos enfrentam, e sobre a contribuição da agricultura periurbana e urbana para as cidades. Então, para começar, é preciso dizer que nós temos uma realidade no Brasil, que nós temos uma condição de produção agrícola, alimentar, maravilhosa.
nós temos condição de resolver, de questionar e de tratar a questão da insegurança alimentar, e isso é urgente de ser tratado. Acho que a gente parte desse princípio também de que o Brasil tem muitas experiências que deram certo sobre combate à fome e políticas públicas. Então, nós falamos hoje, no Brasil, como o Gustavo estava colocando, de uma agricultura e uma sociedade urbanizada, com uma população imensa nas cidades, e, ao mesmo tempo, ainda uma desvalorização do agricultor familiar e do pequeno produtor brasileiro. Então, eu gostaria de começar destacando a necessidade de se pensar o elo, de se pensar o convívio entre o urbano e o rural. Ele é cada vez mais evidente, especialmente quando se trata da insegurança alimentar, quando a gente vê tudo o que vivenciamos aí na pandemia. Então, essas estratégias para a gente pensar a interseção entre o rural e o urbano, elas precisam ser balizadas, por exemplo, por questões como quais os fluxos dos alimentos, por que a alimentação saudável é tão cara no Brasil? Falar em alimentação saudável, orgânica, agroecológica, por que isso ainda é tão caro? Que incentivos, que insumos poderiam ser feitos para isso em relação a políticas públicas municipais? Então, essas perguntas, elas são dirigidas para as novas gestões públicas municipais que se iniciam agora em 2021. E também nós vemos em vários dos estudos nos quais já nos debruçamos, de que essas políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, elas são muito fragmentadas. Então, é preciso melhorar o planejamento para atuar no longo prazo, com continuidade, e articulação de políticas na área da saúde, educação, assistência social e agricultura, e também envolvendo ações entre poder público e sociedade. Ou seja, não é algo setorial, né? Estamos falando de política intersetorial. E partindo desses problemas, então, eu gostaria de dar 3 pontos para a gente conversar um pouco, levantar a bola aí no debate. É muito motivado aí pelos dados da pesquisa, e de estudos que a gente tem feito já no CAPG, lá na FGV, é o tema dos sistemas agroalimentares territorializados. Esses sistemas envolvem a relação entre produção e consumo e abastecimento. Um segundo ponto é a agricultura urbana, que é desenvolvida em São Paulo, e um terceiro, a relação sociedade civil e poder público. Então, para a gente falar aí desse primeiro ponto, a concepção, a visão sobre sistemas agroalimentares territorializados é de uma tendência de se voltar à produção e o consumo para o próprio território, para a região, para o bairro, para a relação com o produtor e o consumidor de uma forma construída, de uma forma mais próxima. E isso envolve interações combinadas tanto de proximidade geográfica quanto de proximidade organizativa, ou seja, uma complementaridade nas práticas em nível territorial. Então, essa lógica requer assumir que São Paulo é também a sua zona rural e com uma área significativa de produção agrícola familiar, conforme a pesquisa mostra. Então, dentro dessa região metropolitana, o que eu quero reforçar é uma palavra-chave, né, que eu quero destacar de novo aqui, é o convívio entre o rural e o urbano. Elos, como eles se dão, como podem ocorrer. E aí a gente precisa falar de modelo de negócio. Como a pesquisa nos mostra, a ideia de circuitos longos, circuitos curtos, a construção de confiança na rede em circuitos curtos, e também de variedade de produtos, né, de apoio para uma variedade de produtos desses agricultores. Então, é importante, é muito interessante uma contribuição de uma pesquisa como essa, porque a gente não pode associar a agricultura centralmente à economia, mas é necessário se analisar a viabilidade econômica das práticas de agricultura em novos modelos que consigam fazer com que a gente saia desse padrão de cadeia de valor e de circuitos longos. Então, o movimento precisam ser questionados, e essa análise, né, do estudo nos mostra, inclusive, que elas precisam e podem ser geridas, porque elas valem a pena. Os sistemas de propriedades para o mercado, com uso de áreas de alto custo, eles não são inteligentes por diversos motivos. São pouco adaptáveis a mudanças e reféns de preço de mercado.
Então, falar sobre inovação e modelo de negócio, é preciso pensar em investir, e aí com fortíssimo público, em articulações que fortaleçam as redes de agroecologia, as redes de agricultura familiar e camponesa, com as redes de consumo. E a gente tem muito agricultor e muita experiência rica no Brasil sobre isso, não só de cooperativas, como de interligação de redes de agricultores. Aqui em São Paulo, a gente tem a Associação de Agricultores na Zona Leste, a AZL, a gente tem fóruns dentro da própria região aqui da Zona Sul. Nós temos outras experiências diversas, né, no entorno e na região periurbana. Então, a minha provocação é que fazer esse elo, essa ponte entre o rural e o urbano, não deve ser a partir de cadeias de valor, mas sim a partir da diversificação da produção, de forma a garantir a alimentação saudável e nutritiva e também uma mudança de padrão do que vivemos hoje em termos de abastecimento, né, e dos riscos para os agricultores que pagam um custo alto para entrega a supermercados, por exemplo. Então, apostar em relação mais direta entre consumidor e produtor, com inovação, por exemplo, a CSA, as comunidades que sustentam a agricultura, centrais de compra, pequenos entrepostos, mini feiras, feiras orgânicas, feiras regionais, gente, pontos de distribuição próximos à população, quitandas. É preciso olhar de perto e criar equipamentos nesse sentido, e inclusive há demandas e há organização e interesse dos agricultores dentro de São Paulo em relação a isso. E estou falando também de uma modernização dos sistemas de abastecimento, investir em plataformas logísticas para melhorar as centrais de compras da agricultura familiar na relação com associações, cooperativas, movimentos sociais. Isto forma o que eu diria que é uma base para os sistemas agroalimentares territorializados. E aí eu quero ressaltar que eu não estou falando de uma lógica de empreendedorismo que retire o morador do bairro, da região, de uma possibilidade de comercializar e de fazer parte de tudo isso, ou mesmo de produção agrícola. Não estou falando de substituir, de criar pequenas lojas dos grandes supermercados, eu estou falando de uma economia de proximidade que atenda a dinâmica local. E aí a agricultura urbana em São Paulo, ela é um super aliado. Ela é realmente desenvolvida em São Paulo, tem um potencial de crescimento, e já tem pelo menos 15 anos que tem movimentos, né, o MUDA, redes que trabalham, por exemplo, a gente tem a rede de agricultoras periféricas paulistanas, que tratam, inclusive, da questão de gênero. Na região sul, como eu falei, a gente tem fóruns que trabalham a questão da relação com os mananciais, com a represa Guarapiranga, como o Fórum do Fundão das Águas, que foi criado pela população, ou seja, há uma atividade de agricultura urbana de produção, de geração de renda, produção de alimentos, e que conversa também com recuperação de áreas verdes, educação ambiental, ocupação de espaços públicos, conscientização sobre nutrição e valorização de hábitos alimentares. Esse potencial e essa riqueza nos mostra, inclusive, algo muito relevante de que, nos trabalhos que a gente tem feito com agricultores e agricultoras, é possível verificar que onde estamos, em São Paulo, das áreas mais vulneráveis, de maior pobreza, e, ao mesmo tempo, são os remanescentes de área verde, é onde está acontecendo a produção da agricultura urbana. Então, estamos falando aí de uma periferia que produz alimentos e que pode colaborar com a conservação ambiental. Então, essa lógica, esse olhar, ao mesmo tempo que temos avanços, que tem uma produção, tem uma organização social, articuladores locais, gestores públicos locais trabalhando com isso, há também uma série de carências. Então, agricultores, tanto na zona leste, sul, norte, oeste, periurbano, assentamentos, nós podemos dizer que temos problemas ligados a terrenos, e aí pensar em destinação de terrenos públicos para a produção de alimentos, água, crédito, logística, né, para escoamento, e, por exemplo, assistência técnica, hoje temos somente 2 casas de agricultura em São Paulo. Então, o poder público municipal, ele é fundamental na reconexão entre o rural e o urbano. E esse papel, ele tem sido muito discutido por vários institutos em relação a um protagonismo, inclusive, do poder público municipal nesse momento.
essa perspectiva ela é muito importante, porque tem o PNAE, tem outros programas públicos, há a possibilidade de se reconhecer uma centralidade dos municípios, justamente nesse momento em que há uma diminuição do investimento de políticas públicas federais e uma responsabilidade também de políticas públicas estaduais. Então, essas soluções precisam ser pensadas de forma a oferecer serviços para os agricultores, mas tornar mais caro. O poder público precisa assumir esse investimento, com orçamento, verba direcionada, e acredito mesmo que as prefeituras têm como mobilizar essas verbas. Há muitos recursos ligados à taxa de água, de lixo, que pode ser redirecionado, discutindo, inclusive, a questão de perdas e desperdício de alimentos, repasses do SUS, políticas que integrem a política da estratégia da saúde da família. Então, eu acredito muito que é um papel do município, além da questão de investimento, regular espaços urbanos que servem para a produção agrícola, levantar e regular a questão da ocupação de terrenos vazios nas cidades, pensar em legislação onde os proprietários possam ter isenção de IPTU ou cederem terrenos a associações para a produção, e o município tem essa capacidade. A pauta e as políticas públicas de segurança alimentar e nutricional são transversais, é possível se pensar em institucionalidades, inclusive, onde os municípios possam enfrentar esses problemas ligados à segurança alimentar e nutricional. E eu vou fechando aqui, porque já estou aí no meu tempo, no tempo previsto. Gostaria de dizer que hoje a gente tem ainda temos uma construção que vem de políticas públicas federais fortemente, inclusive desde 2007, com a criação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar, mas não chega a 100 o número de municípios no Brasil que tem um plano municipal que é previsto nesse Sistema Nacional para a Segurança Alimentar Municipal. Então, há uma estrutura definida por uma política nacional que precisa operar de verdade, com uma atuação participativa de conselhos, conselhos municipais que são previstos como de segurança alimentar e nutricional e do desenvolvimento rural, e há uma institucionalidade que precisa ser revisitada em conversa com todas essas experiências de associações e de agricultores. Eu gostaria de reforçar nesse momento, inclusive, dito muito na perspectiva e na possibilidade de que essa pauta venha a ganhar importância, mas, infelizmente, no estudo que fizemos recente, estamos ainda fechando no Centro de Administração Pública do Governo, da GV, a gente tem visto que essa pauta pouco apareceu nos planos de governo, de candidatos e também na Câmara. Então, fica aí um desafio, eu paro por aqui e a gente fica aberto ao debate. Obrigado, Zilma. Você tocou em assuntos importantíssimos, como a questão aí que eu acompanhei como jornalista. A gente está numa sociedade cada vez mais polarizada, dividida, mas teve um movimento anos atrás que uniu praticamente toda a sociedade brasileira, e foi a campanha do Betinho contra a fome, que foi um movimento super importante, e que, de certa forma, a gente deveria retomar algumas coisas agora, porque cada vez mais a gente está vendo mais fome na rua. Bom, eu gostaria de retomar com o Gustavo Scianca, que foi cortado aí pelo problema técnico. Gustavo, eu queria uma breve fala sua antes da gente passar para o Fernando e para a Jaqueline. Tudo bem? Você está... Ok, eu não sei o momento. Tudo bom. Estão me escutando bem? Estamos, agora sim. Eu não percebi o momento em que já você não mais me escutava por algum problema técnico. Eu só vou falar que a agricultura urbana, que eu estava completando, tem a ver muito com 1/3 dos alimentos hoje que se produz no mundo são desperdiçados, tem perdas e desperdícios, e a perda é na produção, mas o desperdício é no consumo, desde o momento em que entra no sistema de abastecimento, nas redes, enfim, onde tem a maior quantidade de perdas. Nós temos hoje 690 milhões de pessoas com fome, uma tendência de crescimento no mundo com fome grave,
né? E 1/3 dos desperdícios de alimentos poderiam servir para alimentar essas pessoas. Mas isso não é a solução. A solução também é a conscientização. E a agricultura urbana tem esse espaço, né? Eu ia aí dar alguns dados, que 50% hoje dos nossos resíduos sólidos nas áreas urbanas vem dos alimentos, vem de restos de alimentos, do que é desperdiçado, não é? Mas eu gostaria só de deixar alguma coisa de importância. O padrão alimentar mudou também com a urbanização. Esse padrão alimentar que nós temos hoje, em que as pessoas ganharam mais renda, não comiam, mas ganharam mais renda, elas passam a se alimentar e a fome e a obesidade hoje são os dois lados de uma mesma moeda, não é? Ou seja, as pessoas passam a se alimentar porque têm mais recursos, mas ao mesmo tempo, para economizar, porque tem pouco, elas comem alimentos ultraprocessados, alimentos não saudáveis, né? Esse é um primeiro momento, o que causa obesidade, e às vezes obesidade com desnutrição. Um segundo ponto são os desertos alimentares, que ocorrem tanto no campo quanto na cidade. Ou seja, principalmente em regiões de periferia, não se tem escolha de alimentos. É aquele alimento ultraprocessado, é aquele alimento gorduroso, você não tem escolha. E se você tiver uma escolha para ir buscar esse alimento, você tem um custo, você tem que ir mais longe, você gasta o tempo, você gasta o dinheiro. Ainda temos duas debatedoras, dois debatedores, o Fernando de Melo Franco. Vou passar a palavra para o Fernando, que é ex-secretário de Desenvolvimento Urbano do município de São Paulo, foi introdutor do programa Liga aos Pontos e é diretor do Urbem. Fernando, tudo bem? Tudo bom? Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui. Espero que estejam me ouvindo bem, sem problemas de conexão. E queria agradecer também a Folha, a Pórticos, e parabenizar toda a equipe do Instituto Escola, a equipe do Urbem, de todos aqueles que participaram dessa pesquisa, que de fato foram todo um empenho, uma dedicação fantásticos, maravilhosos, assim, com uma pesquisa que me parece da maior relevância. E eu vou não falar propriamente que a Marcela abordou de forma bastante competente, né? Mas eu vou falar um pouco sobre as motivações que levam a pesquisa e que põem a pesquisa na pertinência, assim como dos desdobramentos possíveis que os resultados dos dados colocam, e fundamentalmente falar aqui a partir da minha posição enquanto arquiteto e urbanista. E, de certa forma, gostei muito também da fala da Zilma, acredito que vou dialogar exatamente com as questões que ela aqui trouxe para o debate. E a gente sabe, né, que a chamada humana, sobretudo a partir do século XVII, ela, de certa forma, provocou uma cisão, colocou em polos dicotômicos a ideia da cultura e a ideia da natureza, né? E ainda por cima determinou que a natureza fosse subjugada justamente pelo poder da cultura. E talvez um dos pares que retratam esse quadro, né, com maior clareza e com maior importância para aquilo que a gente está discutindo hoje, é justamente o par que opõe a cidade ao campo, que opõe o urbano ao rural. E a gente está vivendo, e está aí no contemporâneo, o tempo inteiro, em todos os jornais e tudo mais, o quadro de emergência climática que a gente está passando, que tende a se agravar, decorrente de tudo aquilo que se chama o oceano, né? E é justamente por estarmos, né, nesse trágico quadro que começa a fazer sentido que o campo do urbanismo comece também a olhar para a produção de alface orgânica, né? E nesse sentido a gente começa justamente a buscar uma reconciliação
entre campos também do conhecimento, que, assim como a cidade e o campo, foram sendo afastados ao longo do tempo. E no campo, justamente, então, do desenvolvimento urbano, muito se fala, e cada vez mais, da necessidade da gente começar a intervir nas nossas cidades através da promoção de uma ampla rede sistêmica das chamadas infraestruturas verdes, né, justamente aquelas que vão se amparar e vão promover soluções baseadas na natureza, que são justamente aquelas que têm a capacidade de atuar na promoção dos serviços ambientais, dos ecossistemas. Uma dessas soluções, justamente baseada na natureza, é a produção de alimentos, a produção urbana no espaço intraurbano. E, junto com outros serviços tais como, por exemplo, a mitigação das ilhas de calor, controle de erosão, melhoria de condições atmosféricas, controle de enchentes, entre outros, a produção de alimentos, então, começa a nos oferecer mais instrumentos, mais capacidade de enfrentamento do grave quadro de emergência climática que a gente está enfrentando. E o que é muito interessante, justamente na produção da agricultura urbana, intraurbana, é que, justamente porque a terra é muito cara, essa produção vem buscando encontrar espaços que são espaços subutilizados dentro das cidades, né? Por exemplo, áreas de domínio de linha de transmissão de eletricidade, áreas de domínio de oleodutos subterrâneos, áreas residuais, viário, áreas livres, subutilizadas, galpões industriais e estacionamentos esvaziados pelas funções que outrora tinham e não tem mais com tanto vigor, lajes de grandes edificações, lajes que eu digo, curas de grandes edificações, ou seja, uma das questões interessantes da produção urbana, justamente, é que ela vem ressignificando os resíduos da produção da cidade vista. E talvez não nada mais insustentável, inclusive, e deixando para trás resíduos sólidos, do que deixando para trás resíduos imóveis. E a agricultura, portanto, urbana, ela tem dado nesse importantíssimo papel de certa forma, recuperar uma certa capacidade de sustentabilidade do próprio espaço de produção. Por outro lado, a gente tem também a chamada cultura periurbana. E para a gente entender um pouco o que é o periurbano, o que é a agricultura periurbana, a gente tem aqui que falar um pouco do periurbano. Porque todos nós temos na cabeça, de certa forma, a imagem do que é o cinza das cidades, né? E a imagem do que é o verde do rural, seja na sua dimensão florestal, seja na sua dimensão absolutamente produtiva e estruturada do agronegócio brasileiro. Mas há um espaço entre o urbano que a gente conhece, que a gente legisla sobre, que a gente regula sobre, e esse espaço do agro, que igualmente a gente conhece, reconhece e também legisla sobre, que é exatamente esse espaço periurbano, que é um espaço de transição entre um e outro, que é um espaço, a Marcela já colocou, que é caracterizado, na verdade, por uma condição de mosaico de inúmeros fragmentos, ora de cidade, ora de floresta, ora de pastagens, ora de
campos cultiváveis e que, inclusive, transitam nos seus usos ao longo do tempo. A gente vê áreas de pastagem virando, por exemplo, florestas plantadas, a gente vê áreas cultivadas virando pastagem, mas, sobretudo, o que a gente vê de fato nesse espaço periurbano, a questão mais dramática é que, fundamentalmente, todas essas caracterizações de uso desse espaço periurbano vem perdendo espaço de forma significativa para o uso urbano. E no caso específico da metrópole de São Paulo, mais dramático é que a substituição dos espaços, dos usos periurbanos que guardam ainda alguma condição de sustentabilidade do patrimônio ambiental caracterizado por essa região, é exatamente um processo de espraiamento ilegal, fundamentalmente promovido pelas forças do crime organizado, que estão aí em todos os jornais e que vêm sendo pesquisados e denunciados pelo vereador Gilberto Natalini, que tem um trabalho fantástico a esse respeito, e que está aí, enfim, na mídia, toda essa discussão. De forma que o que a gente entende que, assim como na política, no território também não tem vácuo. E onde aparentemente parece haver, inclusive porque a lei proíbe uma série de usos, o que acaba acontecendo é que muitas vezes usos indesejados passam a ocupar esse vácuo, e é exatamente isso que está sendo aqui na região metropolitana de São Paulo, entre outras regiões metropolitanas do Brasil, evidentemente, mas com um impacto gigantesco na preservação do meio ambiente e, consequentemente, na capacidade desses territórios de proverem os serviços ecossistêmicos tão fundamentais para o nosso enfrentamento do quadro de emergência climática. Então, a gente, num dado momento, o pensamento, de uma certa forma geral, levanta a hipótese de que até que ponto a produção agrícola periurbana teria condições de certa forma, ser um dos elementos possíveis de enfrentamento de todo esse processo de desenvolvimento. E, consequentemente, um vetor de preservação do meio ambiente e da serviços ecossistêmicos, que parecia uma ideia super bem intencionada, porém ingênua. Através dessa pesquisa, ganha uma potência do ponto de vista da sua realização, porque justamente a pesquisa apresenta que, dentro de certas condições de produção e de mercado, a produção agrícola periurbana, assim como a urbana, é viável do ponto de vista financeiro e, portanto, a produção agrícola periurbana e urbana se coloca como um momento que está uma estratégia de suma importância para o estabelecimento de políticas públicas que visem não apenas garantir a segurança alimentar e nutricional da nossa população, como também, evidentemente, contribuir em todo esse processo de reação entre cultura e natureza, cidade e campo, urbano e rural, e reconstituição das características ambientais em risco, sobre o caso da metrópole, a questão da produção hídrica, porque justamente as áreas ameaçadas pelo processo de urbanização, somente aquelas produtoras de mananciais. Evidentemente que para isso, então, a gente precisa do apoio das políticas públicas, né? Elas são fundamentais, e o Brasil não colocou uma série de políticas importantes, e eu aqui vou acrescentar algumas ao quadro que ela colocou bastante precisão, e uma delas, por exemplo, é também a gente pensar na esfera do governo federal. Por quê? Porque nesse momento o MDR, o Ministério do Desenvolvimento Regional, está desenvolvendo
a PNDU, Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, aquela que vai estabelecer as orientações políticas e vai capacitar e oferecer os instrumentos para que todos os poderes locais e municipais tenham capacidade de estabelecer políticas territoriais, urbanas e periurbanas, e com isso tenham capacidade de enfrentar esse quadro de mudança climática, por um lado. Por outro, a gente também tem o MCTI, o Ministério das Comunicações, no momento desenvolvendo um projeto do City Nova, inclusive conjuntamente com o PNUMA, com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, vem justamente desenvolvendo uma série de estratégias, pilotos e estudos, tentando fortalecer a capacidade dos governos locais de se utilizarem de novas tecnologias para acelerar a transição ecológica dos municípios e, consequentemente, atingir esses objetivos do desenvolvimento sustentável. E, voltando, então, para a questão das políticas de âmbito dos governos locais, e o próprio Sistema Nacional de Planejamento Urbano coloca isso, a peça talvez mais importante para a política urbana de um município é o plano diretor, e do plano diretor se desdobram uma série de outras peças, como os planos de manejo sustentável, os planos de Mata Atlântica, os planos de desenvolvimento rural sustentável, os planos de segurança alimentar, entre tantos outros, que são super importantes, né? E que também têm a capacidade de oferecer os instrumentos de regulação sobre o uso e ocupação do solo, porque não é o Ministério da Agricultura que tem a competência específica de legislar sobre as formas de uso do território periurbano. Isso é atribuição dos governos locais. E, portanto, é fundamental que os governos locais tomem a consciência e sejam empoderados dos instrumentos do Sistema Nacional de Planejamento, dos instrumentos da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, para enfrentarem essas questões e, evidentemente, nada mais pertinente do que nesse momento em que os governos, ou então um processo ainda de segundo turno, ou já iniciam processos de reconfiguração que terão continuidade, ou já iniciam seus processos de transição para o novo governo, que se atentem à importância de que, de fato, a dimensão do urbano se reconcilie com a dimensão do rural, e que a gente comece a empreender políticas públicas integradas que relacionem, e por isso o nome LIGOS, toda a potência que se estabelece a partir dessas ações, e é incrível a gente perceber o quanto a agricultura urbana e periurbana ela se relaciona com inúmeras outras políticas, sendo talvez esses elos de ligação, esse elo perdido, tão caro à formulação das políticas integradas nesse país. E, nesse sentido, nesse momento, as nossas atenções deveriam, de fato, estar debruçadas sobre essa incrível oportunidade que a gente tem de alguma maneira, enfrentar com mais gana esse dramático quadro de emergência climática que a gente está enfrentando. Obrigado. Nando, obrigado. Depois nós vamos ter uma surpresinha aí, que é o Coletivo Entre Linhas, que vai fazer algumas intervenções aí gráficas. Fernando, você tocou em assuntos importantes aí, porque eu estava lembrando, eu entrevistei a Joelma, que é do Grupo de Agricultores Urbanos de São Miguel Paulista, e ela tem uma pequena horta lá debaixo de um linhão, né, perto da várzea do Tietê, e ela é nordestina, e ela falou, olha, esse negócio de voltar para a agricultura foi um resgate das minhas raízes, né?
da roça, do Nordeste. E aquilo me chamou muita atenção, que a agricultura, de certa forma, essas hortas urbanas que existem, podem servir também para isso, um resgate cultural. Agora eu queria passar a palavra para a Jaqueline Ferreira, mas antes disso eu queria falar que o estudo do Instituto Escolhas está no site, que é escolhas.org. É tranquilo, só entrar lá, escolhas.org. Chama Grupo de Agricultoras Urbanas. São 9 mulheres que elas produzem. Tem uma horta e tem também plantas medicinais, numa pequena área que elas têm lá, transformaram numa verdadeira floresta. Muito interessante, lá em São Miguel Paulista. E a Joelma, que cuida, uma das agricultoras, me falou sobre essa questão de resgate, porque a maioria do pessoal lá é nordestino, e ter um pedacinho de terra, um pedacinho de chão para plantar, é muito importante para eles, né? Ela veio da Bahia, ela veio do sul da Bahia, a família dela plantava cacau no sul da Bahia, a Joelma, e a Joelma é um do mosaico a variedade muito grande de tipos de produtores que estão tanto plantando dentro da cidade de São Paulo. Você tem, por exemplo, em Parelheiros, que o Fernando está falando de Parelheiros, onde está tendo um problema sério lá de ocupação, com loteamentos clandestinos, e até estimulados por milícias, né? E aquela zona é uma zona muito importante para São Paulo, porque é uma zona de mananciais. E é uma zona rural ainda de São Paulo, Parelheiros, que tem vários produtores lá, se não me engano, deve ter coisa de 700 produtores lá que produzem não só a agricultura orgânica, mas também produzem plantas, né? E é uma área importantíssima de mananciais que tem que ser preservada com turismo rural, com formas de produção que não impactem no meio ambiente, porque lá você tem a Billings, você tem a Guarapiranga, áreas importantíssimas para mananciais que abastecem São Paulo com água, né? E o Luciano, que é um produtor lá daquela região, ele falou uma coisa muito interessante, que ele nasceu praticamente lá e sempre foi produtor, e que ele se sente um caipira urbano, né? De produzir hortas, produzir hortaliças, uma série de coisas perto, muito perto, Parelheiros é muito perto da zona central de São Paulo, né? Então esses são lances assim muito bacanas da agricultura urbana. E tem outras coisas muito interessantes. Por exemplo, eu tenho um amigo meu, jornalista, chama Alex Branco, espero que ele esteja ouvindo hoje. O Alex Branco, ele tem um quintal onde ele produz uma série de coisas. Ele tem galinha, tem tudo lá no quintal dele. Um quintal na Lapa. Então, com uma pequena área que ele tem lá na Lapa, isso acontece bastante aí. Se a gente sair por aí, nos bairros de São Paulo, a gente vai ver agricultores urbanos em pequenas áreas, em quintais, né? Ele não vende a produção dele, é tudo para abastecimento próprio. E cada dia ele aparece no Facebook com algum tipo de produto que ele colheu naquele dia, né? Estamos voltando? Então vamos voltar aqui com o debate. Já estamos, olha, Fernando, a Jaqueline, Fernanda, Jaqueline e a Zilma. E o Gustavo voltou. Está aí de volta, Gustavo.
vai participar do debate, que bom. Mas antes de passar a palavra, fazer as perguntas, que a gente já tem um monte de perguntas aqui da nossa audiência, eu vou passar a palavra para a Jaqueline, que a Jaqueline foi coordenadora dessa importante pesquisa, né? Conversei bastante com a Jaqueline semana passada sobre a pesquisa, ela tem muitas coisas a nos contar sobre a pesquisa. Tudo bem, Jaqueline? Tudo bom, Bruno? Você me ouve bem? Tudo bom. Bom. Bom, primeiro agradecer a todos os que estão ouvindo a gente, ao Gustavo, ao Fernando, foram falas que trouxeram pontos bem importantes, então eu vou ser bem breve também, para a gente ir logo para o debate, por conta dos problemas a gente deu uma atrasada, mas ressaltar que quando a gente começou a pesquisa, né, com essa pergunta, qual é o potencial da agricultura urbana, da produção local, de alguma forma, ajudar, contribuir com a transição do sistema alimentar regional urbano, né, isso que a gente pensa da metrópole de São Paulo, ou seja, contribuir para ele ser mais resiliente, ser mais sustentável, a gente também tinha em mente uma premissa, né, de que as cidades, por serem grandes polos consumidores, elas também têm um papel importante aí na configuração do sistema alimentar como um todo. Então, o que a gente come, como a gente come, como é comercializado, influencia, enfim, de uma forma bem significativa, ainda mais pensando do tamanho de São Paulo, né? Mas a gente já tinha um pouco a noção de que tinha uma importância significativa essa produção de alimentos na metrópole, né? A região metropolitana de São Paulo, ela tem uma longa tradição de produzir, né? Temos municípios como Mogi das Cruzes com grande tradição nesse sentido, e apesar da gente também ter visto com os dados da pesquisa, né, a expansão da mancha urbanizada sobre áreas agrícolas de pastagem, inclusive sobre formação florestal, a gente descobriu que a produção de alimentos, ela continua sendo bastante significativa e com expressividade até para o país, né? Como a Marcela citou aí, 10% do alface produzido aqui abastece o país, né? Outras regiões do país. Então, a gente está falando de 5 mil estabelecimentos agropecuários e 20 mil trabalhadores. A maior parte de produção de alimentos, produção de horticultura, né? 64%. Eu perdi meu áudio, eu não sei se vocês estão me ouvindo ainda. Estou te ouvindo, sim. Pode continuar. Ah, é? É que eu perdi o áudio aqui, então eu não sabia se vocês estavam me ouvindo. Pode continuar, tá? Obrigada, Bruno. Bom, então, a gente, de alguma forma, já tinha uma noção da importância. Eu queria saber, né? Bom, tá, mas qual é o essencial, quanto que abastece, quais são os principais entraves, quais são os principais gargalos que precisam ser resolvidos nesse sentido. E aí a pesquisa foi muito significativa, os estudos de casos foram muito interessantes, porque mostraram que, de fato, o potencial, a gente está falando de alimentar 20 milhões de pessoas por ano com produtos frescos e saudáveis, ou seja, com legumes e verduras, produtos frescos e saudáveis, e também gerar empregos, ou seja, gerar uma ocupação para 180 mil pessoas. Isso falando do ponto de vista da produção periurbana, que é feita ali na transição das áreas urbanizadas para as áreas rurais. E se a gente olha somente para a produção da cidade, nos terrenos vazios que não tem destinação de uso, né, também tem um potencial muito grande de abastecer com legumes e verduras 80 mil pessoas. A gente está falando de 24 famílias e ocupando 1 mil trabalhadores, ou seja, se a gente pensar, né, que de alguma forma precisam de emprego, precisam de aumentar o acesso a alimentos frescos e saudáveis, essa pode sim ser uma boa solução para as cidades. Então, de alguma forma, o que a gente está vendo o que a gente está vendo com esses dados é o potencial da agricultura urbana de a cidade, né? Dinamizar a economia, dinamizar a organização do espaço, como o Fernando veio aqui, né? Também mudar a nossa percepção e a nossa relação com o meio ambiente. De alguma forma, esses agricultores que ficam na borda da grande metrópole são, vamos dizer assim, uma espécie de contingenciamento à expansão urbana, e a gente
gente também vê que eles prestam esse serviço, né, de manutenção de áreas verdes, enfim, e tudo envolve. Então, assim, os benefícios são enormes, né? E aí, diante disso, a pergunta que fica, né, é por que a gente ainda tem uma tímida preocupação dos governos com essa produção local de alimentos, né? Aí eu me pergunto, será que os governos locais têm dimensão dessa importância, né? Será que as políticas de abastecimento, as políticas de segurança alimentar, as políticas ambientais, de planejamento do uso do solo, de compras públicas, até mesmo de emprego, de crédito, será que elas estão considerando essas especificidades da produção local? A governança metropolitana, por exemplo, entende essa produção local e entende a necessidade de pensar isso de uma forma mais sistêmica com a relação com o consumo, com a distribuição e com a comercialização. De uns tempos para cá, a gente tem visto isso ser esvaziado, não aqui necessariamente só na região metropolitana de São Paulo, mas no país como um todo, a discussão sobre segurança alimentar e a discussão sobre abastecimento das cidades. Então, a pergunta que fica é, diante de uma clara e óbvia importância dessa produção local, por que é que os governantes, enfim, as políticas públicas não consideram a agricultura nos seus planos de governos, nos seus planejamentos urbanos, enfim. Isso é um pouco o recado que a gente dá com a pesquisa, com os números, né? Um outro aspecto que eu queria que foi falado também pela Zilma com muita propriedade, é que para a gente considerar a agricultura, né, como parte da cidade, como parte das políticas da cidade, seria muito importante entendê-la, né, e foi esse passo que a gente deu na pesquisa, né. E existem, obviamente, muitas pesquisas, muitos trabalhos super interessantes nesse sentido, até de levantamento de dados, né. E a nossa pesquisa identificou pelo menos 3 pontos críticos que seriam muito importantes ser tratados do ponto de vista de política pública e também privada, falar um pouquinho sobre isso. Um deles é a transição agroecológica, o quanto ela é importante, o quanto enfim, a produção orgânica de alguma forma diminui até os custos do produtor, uma vez que ele precisa de menos insumos químicos, ele tem um custo menor, mas que ela precisa ser entendida como uma política pública, ou seja, crédito que considere o período de transição, o período inicial do produtor que tem dificuldade de mudar a sua produção, e também precisa ser entendida como uma política pública de relevância para a cidade, porque a gente está falando que provém áreas florestais, enfim, com produção agrícola, com áreas verdes, que de alguma forma tem uma interferência muito grande na relação da cidade com o meio ambiente, e por isso que melhor manejos regenerativos e agroecológicos, né? Então, esse é um primeiro ponto crítico, assim, que a pesquisa identificou, a importância do apoio ao agricultor fazer a transição agroecológica, né? Um outro ponto crítico é os próprios circuitos de comercialização, ou seja, isso também foi muito claro para a gente, ainda na greve dos caminhoneiros de 2018 e também com a pandemia esse ano, alguns canais de comercialização se fecharam, a importância do vamos dizer assim, da distância entre produtor e consumidor se encurtar, ou seja, da gente conseguir que menos intermediários façam dessa cadeia para poder, enfim, prover melhores preços de comercialização para os produtores e também para os consumidores, assim como também prover menos emissões de carbono com transportes longos, enfim, menos condições enfim, dar condições para que o produtor consiga se manter, viabilizar economicamente, né? E aí, enfim, políticas nesse sentido são fundamentais, né? Desde políticas de estímulo ao associativismo e cooperativismo para melhorar, enfim, as condições de comercialização do produtor, como também, enfim, ampliação dos canais de comercialização, como feiras públicas, que são bastante significativas para tanto. E, por último, acho que também um outro aspecto muito crítico, que vale ser chamado a atenção, é o acesso à terra, né? Enfim, se o produtor não tem o acesso à terra, ele não consegue nem planejar a transição agroecológica dele, por exemplo, né? Eu
vou investir numa transição agroecológica se eu tenho garantia de que daqui a 5 anos eu vou continuar nessa terra, né? E aí isso tem uma característica diferente para os agricultores periurbanos do que para os agricultores urbanos, por exemplo, mas os dois dependem do acesso à terra para se manter, para se viabilizar, né? E aí a gente está falando desde regularização das áreas periurbanas, mas também de cessão de espaços vazios dentro da cidade para atividade da agricultura urbana. O acesso à terra ele é fundamental, ele é fundante para os agricultores, não tem como produzir sem ter garantia de acesso à terra, né? Não tem como investir no seu empreendimento, enfim, no seu estabelecimento, se você não tem garantia de acesso à terra. Então, esses 3 aspectos são bem críticos e bem fundamentais. E aí, voltando um pouco lá na pergunta inicial, né, que a gente colocou, qual é o potencial da agricultura urbana de, enfim, transformar o sistema alimentar da metrópole de São Paulo, também vale perguntar, enfim, o que os consumidores, enfim, o que as políticas precisam fazer para garantir que a agricultura urbana exista e consiga ter o seu potencial ampliado, né? Enfim, esses são alguns pontos que eu considero bastante interessantes que a pesquisa trouxe, né? Agora, esses pontos também, eles são muito comuns aos agricultores de outras áreas rurais, né? Embora as especificidades do urbano e rural estejam dadas, eles também são problemas, vamos dizer assim, são questões que aparecem para a agricultura familiar como um todo, por exemplo, né? E aí, no Brasil, a gente tem uma longa tradição de políticas públicas nesse sentido. A gente tem políticas de compras públicas, por exemplo, muito interessante, como a alimentação escolar, né, a compra pública de alimentos da agricultura familiar para alimentação escolar e o programa de aquisição de alimentos, que são políticas muito importantes que tentam unir a ponta da segurança alimentar com a ponta da garantia, enfim, de preços justos e de comercialização para os agricultores. Então, esse tipo de política, que são políticas, enfim, há muito tempo existentes, né, principalmente a política de alimentação escolar, elas são importantes para conseguir, enfim, dar condições dos agricultores se manterem, né? Além de outras, como, enfim, acho que a Zilma falou bastante aqui, eu não vou ficar repetindo, né? Agora, é preciso também falar do setor privado, né? Se a gente está falando de canais de comercialização, enfim, canais de compra e venda entre produtores e o varejo, por exemplo, a gente está falando da necessidade do setor privado repensar suas políticas de compra, porque muitas vezes os preços pelos quais os agricultores conseguem vender a sua produção são irrisórios, mínimos, e acabam inviabilizando a própria produção. Então, também é importante chamar o setor privado, os varejistas, para essa conversa, né? Não dá só para a gente conversar com o setor público. E aí é um ponto fundamental, porque a forma como a gente organiza, né, as cidades, né, os grandes supermercados, as formas de comercialização, elas acabam impactando na viabilidade econômica desses agricultores, né, que são tão importantes, como a gente já falou aqui bastante, né, enfim, as outras pessoas que vieram antes de mim. Então, a pergunta também passa a ser como que o consumo urbano ele pode promover formas de comercializações mais justas e produção de alimentos mais sustentáveis. E responder essa pergunta passa, obviamente, por mim e por você, né, que vai lá e compra direto do agricultor, nos institutos de comercialização, ou mesmo nas cestas, né, que foram muito, vamos dizer assim, as cestas de produtores, né, foram muito disseminadas na época da pandemia, mas passa fundamentalmente para a gente rediscutir o papel do varejo e como o varejo pratica sua política de compras e preços, né? Então, esse chamado também é bastante importante. Bom, por fim, não vou me estender muito para a gente para o debate, queria dizer um pouco, acho que a fala do Gustavo ia nesse sentido, antes dele cair, né, que esse não é um problema só de São Paulo, né? E mais, esse não é um problema só de metrópoles. Obviamente, quando a gente fala das metrópoles, a gente tem uma grande questão aí, por isso que a gente sempre fica falando delas, mas as cidades médias e pequenas, elas também precisam debater de onde vêm seus alimentos, como elas consomem, como são comercializados, quais são, enfim, os riscos envolvidos nessas relações de produção e consumo, e aí, fazendo um gancho também com a fala do Fernando, da importância do governo federal
de trazer esse tema, a centralidade desse tema. A gente está falando de entornos alimentares que dão mais resiliência, né, para as cidades poderem, enfim, não terem grandes problemas com interrupções, né, ou seja, serem mais resilientes. Então, é um tema muito importante, é um tema de hoje, é um tema da cidade do futuro. Não dá para falar de economia circular sem falar de onde vêm os alimentos e quais o percurso que eles correm. Não dá para falar de cidades inteligentes sem falar dos alimentos, enfim. É um tema muito relevante e que também não cabe só para as grandes metrópoles. Isso deveria ser, enfim, objeto da política federal. Acho que eu vou encerrar por aqui para a gente ir para o debate. Obrigado, Jaqueline. Já que você falou em políticas públicas, nós vamos começar agora o debate e eu pediria para todos serem breves, porque nós temos 20 minutos aí para colocar todas as perguntas, e vieram bastante perguntas. Mas eu quero fazer a primeira, e é justamente para a Jaque. Já que você falou em políticas públicas, nós tivemos as eleições municipais agora, as eleições nesses 39 municípios, a eleição de São Paulo vai se resolver agora no próximo domingo, mas tem 38 municípios que eu acho que já, a maioria deles já se resolveu, né? São municípios que talvez não tiveram nem segundo turno. Como é que vocês pensam em levar essas propostas para esses prefeitos que estão sendo eleitos agora? Qual vai ser a forma de colocá-los nessa discussão? Jaqueline. Obrigada, Bruno. Na verdade, a gente fez um movimento ainda antes do primeiro turno, de lançar um policy brief, assim, uma publicação um pouco falando o que poderia, atenção, candidatos, o que pode estar nos seus programas de governo em relação à agricultura, à produção de alimentos locais, né? E aí envolve tudo isso que eu já um pouco falei aqui, né? Enfim, passar a pensar a cidade a partir... passar a pensar a cidade considerando a produção local, né? Então, a gente olhou também os dados de algumas outras metrópoles, Fortaleza, enfim, Porto Alegre, enfim, e levantou que também é interessante observar os números do censo 2017, que também essa produção de alimentos na metrópole é considerável em outras regiões metropolitanas, ela também de alguma forma, a maior parte é produção da agricultura familiar, então provavelmente são problemas similares. Agora, o ponto é perguntar até que ponto as cidades, essas metrópoles, estão conversando com essa produção de alimentos, até que ponto essa produção de alimentos está servindo para abastecer a metrópole, quais são as suas especificidades de cada cidade. Então, a gente fez esse movimento de lançar esse documento, está no site do Escolhas, e qualquer um pode, enfim, acessar, e a gente teve também alguns retornos bastante positivos de vereadores, prefeitos, enfim, candidatos, né, vereador e prefeito, que reagiram ao documento, mas acho que vai um pouco além disso, vai da gente também ampliar esse debate para além de São Paulo. E o documento está no escolhas.org, né? Exato. Bom, vamos às primeiras perguntas aqui. Pergunta para a Marcela. Marcela que está lá no cantinho do nosso vídeo aqui. É uma pergunta sobre agroflorestas. Se você acredita que as agroflorestas... A pergunta é da Juliana, ela é da Agroflorestas Urbanas. Eu não conheço esse... Mas se você acredita, Juliana... Só um momentinho aqui que eu perdi. Se as agroflorestas urbanas podem ser uma solução para uma agricultura urbana com maior produtividade e maior valorização por metro quadrado de terra. Marcela. Vamos lá. Obrigada, Juliana, pela pergunta. O tema das agroflorestas ele vem surgindo mais nos últimos tempos, inclusive de experiências urbanas com agrofloresta. E eu acho que, claro, qualquer iniciativa, no fundo, que valorize a agricultura urbana é interessante e relevante. E a agrofloresta ela tem esse potencial também de contribuir para o meio ambiente de uma forma talvez até maior, né? Acho que ainda faltam estudos que mensurem esses serviços ecossistêmicos que a agricultura, nas suas diferentes variações,
nas diferentes formas de produção podem prover, né? A gente sabe que uma agricultura convencional é muito diferente de uma agrofloresta, elas podem ter muitas variações desse ponto de vista, mas que com certeza traz benefícios para a cidade como um todo, né? Não só na produção, mas também na valorização do próprio espaço urbano, em criar áreas verdes para os cidadãos como um todo, para além daqueles próprios que estão produzindo ali. Muito bacana, e eu imagino que você seja uma iniciativa, enfim, que incentiva essa modalidade, e é muito bacana ver essas iniciativas acontecendo e com cada vez mais potência. Obrigado, Marcela. A próxima pergunta vai para o Gustavo. Tudo bem, Gustavo? Bom. Tá ouvindo agora? Tá tudo ok aí com você? Bom, as fazendas urbanas verticais, que é um fenômeno muito interessante, que principalmente aqui em São Paulo, vem surgindo como uma grande tendência para serem tecnológicas por serem tecnológicas e automatizadas. Não parece ter um impacto relevante de geração de emprego, impacto social, transformação de desertos alimentares, mas seguem aparecendo como a agricultura do futuro. A pergunta da Roberta Mourão. Pois é verdade. As fazendas verticais, elas estão se espalhando no mundo inteiro. Não é só da cidade de São Paulo, mas é no mundo inteiro. Tem experiências no Chile, experiências em grandes cidades. Elas são importantes. No entanto, elas são automatizadas. O que a gente está discutindo na agricultura urbana é a conexão campo-cidade, é uma inter-relação das pessoas, é uma certa diferença. Mas sim, as fazendas urbanas se transformam numa tendência, Roberta, importante, e podem garantir segurança alimentar, podem garantir diversidade de alimentos, podem diminuir o desperdício de alimentos, é uma tendência importante. Mas no caso hoje, que eu participei da nossa discussão, nós estamos conversando de uma interconexão campo, cidade, populações vulneráveis, geração de renda, alimentos saudáveis, o entendimento do uso da água e de compartilhar a água. Tudo isso a agricultura urbana é a conexão das pessoas que estão vivendo na cidade e querem conhecer o campo ou estarem próximos ao campo. É uma tendência hoje das pessoas consumirem mais alimentos em que elas acreditam que sejam saudáveis, que estão próximos a elas. Tem muito hoje o que se fala de circuitos curtos, ou seja, cada vez mais as pessoas consumirem mais próximo, para emitirem menos gás carbônico, emitirem menos gases na atmosfera, comerem aquilo que elas estão em proximidade, e, com isso, gastarem menos energia. Isso é uma tendência muito forte que está acontecendo. E a agricultura urbana pode, sim, ajudar muito. As verticais também vão estar nesse polo de agricultura urbana, mas são várias, é o que a gente tem que entender. São várias agriculturas urbanas, é diferenciado em cada cidade, é diferenciado em cada região, e é diferenciado por renda per capita também, não é? Se me permite, Bruno, respondendo essa pergunta da Roberta, como eu não falei no final, tem um tema que não entrou aí, e eu faço aí aos meus colegas que estão na mesa também, é o tema da digitalização. A agricultura urbana hoje, ela vai ser possível nessa conexão campo-cidade com a digitalização. A digitalização do conhecimento, da assistência técnica, mas também a digitalização do comércio. Nós temos que usar a digitalização como aliado. É um aliado importante, não só para a agricultura urbana, mas para a agricultura periurbana e para a agricultura familiar. Principalmente nas regiões das grandes cidades, todos estão conectados. As pessoas que necessitam, inclusive, de auxílio emergencial, precisam se conectar para fazer o seu cadastro no app e receber esse auxílio emergencial. Então, a digitalização, se conectar com as instituições privadas, as startups, para que elas criem verdadeiros sistemas de conexão para a agricultura urbana, é uma das chaves hoje para esse tema. E para que esse tema seja um tema também da digitalização levado nas políticas públicas.
Obrigado, Bruno. Olha aí, a primeira intervenção do coletivo Entre Linhas. Coletivo Entre Linhas, que tem a participação aí do Vitor Massal, desenhando o nosso papo de hoje. Muito legal. Bom, seguindo com as perguntas, eu vou fazer uma pergunta interessante aqui que surgiu para o Fernando. Fernando, é Manuela Barbosa, engenheira ambiental de Curitiba. Estou assistindo o seminário e gostaria de saber se o trabalho conseguiu mapear a produção de alimentos nas favelas. Olha, infelizmente não, né? O que até algumas experiências, não propriamente dentro de favelas, mas em comunidades vulneráveis, que inclusive se falou lá de São Miguel Paulista, tem até lá uma disputa bastante interessante entre as séries do Google, os lavadores de carro, que estão a mesma água, elas vêm perdendo, inclusive, acesso a uma nascente que sai debaixo do trilho da CPTM para esses lavadores de carro. E toda a agricultura, por exemplo, promovida nos linhões de alta tensão, os linhões de alta tensão, Cidade Sem Fome, o Hans é um dos grandes promotores, né, alguém que foi acionado, estão relacionadas, na verdade, diretamente ao abastecimento das populações vulneráveis, algumas vivendo em situação de favelas, contíguas a esses linhões, justamente porque eles passam pelos chamados desertos alimentares dentro da cidade, mas mapeamento específico não foi realizado aqui em São Paulo. Zilma, está aí? Está me ouvindo? Sim, firme. Beleza. Vamos lá. Uma pergunta da Flávia Bigal, socióloga e extensionista rural. Gostaria de ouvir dos palestrantes, no caso você, acerca da importância da organização das agricultoras e agricultores. Haja vista que se não estiverem organizados, a produção e o consumo ficam inviáveis. Essas organizações se dão no formato de cooperativas, associações, economia solidária, etc. Ótima questão. Uhum. E eu diria que é uma herança cultural também no Brasil inteiro a lógica de associativismo na agricultura. E muitas vezes o próprio trabalho, se é individualizado, é da família, mas uma lógica de organização em cooperativas e em redes, ela também tem crescido já há alguns anos, que a gente tem registros, tem estudos sobre isso. E, além desses coletivos, né, eu diria que tem alguns nomes de coletivos na agricultura, inclusive na agricultura urbana, mas também os movimentos sociais. E o movimento social das japonesas, ele é importantíssimo, eles têm um histórico, inclusive, de lutas, de construção de formas de pautar essa temática, tem caminhadas, inclusive, que são feitas anualmente em Brasília, reunindo mulheres do Brasil inteiro. Isso é muito interessante porque a pauta de gênero, ela se cruza muito com possíveis programas relacionados tanto à produção quanto à organização de grupos de consumo, né? Por exemplo, nessa questão de microcrédito, na perspectiva de acesso ao Pronaf, né, o Fernando estava falando aqui de políticas públicas federais, inclusive, que tem uma história e uma relevância imensa, precisam ser mantidas e ter orçamento, né, infraestrutura para garantia, e que tem direcionamento, algumas delas, inclusive, para mulheres. Então, tem políticas públicas, inclusive a Planapo, que era uma política pública voltada à agroecologia, que ela tinha linhas específicas para coletivos, no incentivo, inclusive, de facilitar com que os agricultores se organizassem para escala. Então, há uma resposta, acredito, inclusive, que muito significativa em todas as regiões do Brasil, e isso também tem acontecido dentro da
de organizações sociais e com um tema com a questão de gênero. Eu cheguei a citar aqui em São Paulo uma rede que é de agricultoras paulistanas que tem feito um trabalho fantástico, urbanas e periurbanas. E temos mais outras histórias aqui na região ligada a assentamentos ou que estão próximas a São Paulo. Eu acho que é crucial justamente para poder ter o diálogo e reconhecer isso que a Jaqueline estava falando, de que são várias. Então, se a gente puder ter o contato, puder ter não, né? Fizer mesmo o planejamento, a partir de conversa com esses atores que estão vivendo o cotidiano, que estão pensando sobre sua realidade, os programas, as propostas, assim, inclusive sobre a relação com os supermercados, conforme a Jaqueline estava provocando muito bem aqui, fortalecidas. Então, é preciso identificar, reconhecer e criar canais de diálogos com esses atores coletivos. Aqui uma provocação aqui para a Jaqueline, que é da Laura, que é uma arquiteta de Belo Horizonte. Ela diz assim: sou proprietária de um terreno de 8.000 metros quadrados. Estou realizando um estudo de viabilidade financeira, porém não tenho recursos financeiros para arcar com a execução do projeto. Existe algum financiamento ou incentivo fiscal que eu possa procurar? Algum incentivo do poder público para que eu dê uso para o meu terreno com isenção de impostos, permissão desse uso em área urbana, ou até interesse em adquirir a produção para creches, escolas e asilos públicos? É interessante. Uma provocação para você. Olha, Belo Horizonte tem uma larga trajetória de discutir segurança alimentar, também políticas para a agricultura, para a produção local. Então, eu imagino que você está num bom lugar para fazer isso. Inclusive, é legal destacar isso, né, que a gente tem boas experiências no Brasil e Belo Horizonte é uma delas, né. A gente, para fazer essa pesquisa aqui em São Paulo, leu bastante. Bom, tem várias políticas, obviamente, tem que considerar a sua condição, né, para ver se você consegue acessá-las. Então, tem as políticas de crédito para a agricultura familiar, que também servem para o produtor urbano. Agora, você vai precisar, se você tiver urbano, você vai precisar pular alguns probleminhas aí para acessar esse exemplo, porque para acessar o crédito, por exemplo, você tem que ter uma de aptidão de que é produtor rural e produtores urbanos mesmo, dentro tem dificuldade de pular essa etapa. A mesma coisa vale para os programas, por exemplo, vender para a agricultura, vender para a merenda escolar ou vender para o programa de aquisição de alimentos, programas bem interessantes, que garantem compra pública do produtor familiar. Você também tem que ser cadastrada como agricultora familiar. Então, existem dicas. É importante lembrar que essas coisas elas sofreram bastante corte, especialmente o programa de aquisição de alimentos sofreu bastante corte nas últimas 2 gestões federais. E 6 municípios estão considerando esses 2 programas nas suas políticas. Então, precisa ver a condição disso na sua não, mas eu imagino que em Belo Horizonte ter acesso a uma grande rede até de movimentos sociais, de organizações da sociedade civil, que consigam te auxiliar nesse sentido. Tem uma pergunta aqui muito interessante aqui. Não tem o nome dela. Não sei se é uma pergunta relevante. Sou estudante do 6º semestre de nutrição. Gostaria de fazer meu TCC sobre hortas urbanas e segurança alimentar. Gostaria de saber se acha um bom tema. Com certeza. Todo mundo acha, né? Fazer uma última pergunta aqui, de um engenheiro agrônomo, vai para o Fernando, chama Jay Van Amstel, engenheiro agrônomo do Rio de Janeiro. Como as políticas públicas que historicamente trabalharam essas questões separadamente podem conciliar os objetivos da segurança alimentar e a previsão de serviços ecossistêmicos, principalmente em relação às populações mais vulneráveis? Qual o papel das pesquisas nessas futuras tomadas de decisão? Meio que você já respondeu isso daí, mas gostaria que você retomasse. Jay, obrigado aí pela participação. A gente vai ter
uma longa jornada aí, avançando em toda a pesquisa sobre a prestação de serviços ambientais, justamente decorrente da agricultura urbana e periurbana. E, na verdade, a gente fala, evidentemente, de políticas e a gente fala de peças, digamos assim, dos sistemas de gestão e política urbana, política nacional, qual seja, mas a gente também sabe das limitações das políticas propriamente ditas, né, e do sistema de planejamento de uma forma geral. É por isso que, de certa maneira, eu acho que a gente também tinha que introduzir, ou melhor, não introduzir, mas aproximar todo o campo das políticas públicas, do planejamento, com o campo do projeto, né? No sentido da gente também entender que a formulação de políticas públicas também pode ser objeto de um projeto. Isso muda um pouco a forma de concepção, e acho que, inclusive, o que se descobriu aqui na experiência que começou na gestão 2013, 2016, aqui na Prefeitura de São Paulo, e foi continuada com bastante competência na atual gestão, é que o projeto Ligue os Pontos, justamente, né, que não inicia propriamente nada em São Paulo, mas ele reconhece, e por isso a imagem do jogo de criança, né, do Ligue os Pontos, está tudo lá na mesma folha de papel, um monte de número que não significa nada, até que alguém justamente comece a fazer uma ação de integração desses pontos, ligando 1 com 2, com 3, com 4, e surge uma imagem que sempre esteve lá, representada de outra forma, e que estava invisível, e que por essa ação de projeto, essa ação de integração das ações setoriais do campo público, e como a Jaque colocou, também, evidentemente, da esfera privada, começa a se concretizar do ponto de vista de um projeto que tem capacidade de enfrentar as questões que a gente tem aí para enfrentar, e, evidentemente, cada vez mais que tantas políticas públicas quanto as ações inerentes à gestão pública precisam cada vez mais tomar essa consciência que, de certa forma, está aí na literatura, está nos jornais, mas que não vem sendo praticada como deveria ser praticada, de que a gente, de fato, precisa enfrentar, como eu já disse inúmeras vezes, esse quadro de emergência climática e reconhecer como a gente pode fortalecer a prestação dos serviços ambientais a partir do urbano, com o urbano, dentro do urbano, passa a ser talvez uma questão super estratégica. E quando eu falo urbano, eu não digo apenas no campo da cidade, mas no campo de todos os arranjos populacionais que configuram uma rede urbana, uma rede de cidades super complexa do Brasil, que tem aí em torno de 5.700 municípios, em configurações, em arranjos populacionais os mais diversos, e a gente está vendo, inclusive, a perda, a taxa de crescimento caindo velozmente das metrópoles. Talvez haja o que o IBGE já detecta de desmetropolização a favor justamente dessas redes de cidades pequenas e médias, e tudo aquilo que a gente está discutindo aqui para a região metropolitana de São Paulo, como a Jaque também já apontou, serve para as outras regiões metropolitanas, mas também serve para os outros arranjos populacionais que enfrentam a mesma questão, talvez até esses arranjos de cidades médias com uma outra potencialidade, porque como ainda está em processo de crescimento, a gente pode então antecipar e não sair correndo atrás, mas antecipar as ações e as políticas pensadas não apenas em peças de planejamento, mas fundamentalmente na construção de projetos efetivos, concretos, que, por exemplo, o fomento da produção da agricultura urbana pode trazer do ponto de vista desses serviços ecossistêmicos que você aponta e que são muito relevantes de serem, de fato, estudados profundamente. Obrigado pela pergunta, Jay. Obrigado, Fernando. Obrigado, Gustavo.
Obrigado, Zilma. Obrigado, Jaqueline. Obrigado, Marcela. E obrigado a você que participou desse debate com a gente sobre os desafios dos alimentos, desafio da produção de alimentos no ambiente urbano, na agricultura urbana e semi-urbana, né? Que são questões importantíssimas. A gente viu aqui, mexe com meio ambiente, gastronomia, cultura, turismo rural, urbanismo, com vários pontos aí que são importantes e que é fundamental que todos nós tomemos conhecimento disso e influenciemos, que a gente influencie também as políticas públicas daqui para frente, né? Eu gostaria de dizer que as perguntas que foram remetidas, que não foram respondidas, estarão respondidas no site do Escolhas, escolhas.org, e também todas as imagens aqui da facilitação, né, aqueles desenhos bonitos que foram colocados aí, não deu tempo de colocar todos estarão lá no site do escolhas.org. Muito obrigado a todos e até o próximo seminário. Até logo. O Brasil é um país único, com identidades, hábitos e culturas diversos. Um país imenso com grandes desafios, onde sempre teremos algo a resolver. E qual é o melhor jeito de encontrar a solução para os nossos principais problemas? Fazendo as perguntas certas. É o que faz o Instituto Escolhas. Estimula o debate e gera novas possibilidades para decisões públicas e privadas com dados de qualidade. Seus estudos e análises contribuem para viabilizar o desenvolvimento sustentável. Afinal, certas escolhas permanecerão por muito tempo.